sejam muito bem-vindos ao nosso BOCcast, o podcast da editora BOC. Eu sou a Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com a Alessandra Parreira. Seja muito bem-vinda, querida. Olha que sorridente, maravilhosa. Tinha que trabalhar com criança? Sim. Ah, tinha que ser, né? Trabalhar com criança deve ser uma delícia, né? Sim, muito eu gostoso. gosto. Desafiador, mas deve ser muito gostoso, sim, né? Sim, tem energia, né, envolvida. Sim. Você sai renovada. Aquela pureza, aquela alegria, né? É muito gostoso mesmo. Bom, Ale, fala um pouquinho de você, apresente-se, por favor. Então, eu sou a Alessandra Parreira, trabalho com educação há 32 anos, comecei bem novinha e eu passei por todas as etapas, sabe? Eu comecei como auxiliar de classe, na época tinha magistério, né? Sim. Então, eu sou da época do magistério e aí depois eu peguei a minha sala logo que eu me formei e passei pelos estágios, né? Então, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Mas com o passar do tempo eu me identifiquei com as séries iniciais, né? Então, tanto do ensino fundamental, anos iniciais, quanto do ensino fundamental, anos finais. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a aprimorar essa base, que eu falo que eu acho que é primordial. Quando você começa, você joga a sementinha na criança ou no adolescente e dependendo de como você jogar, aquilo vai fortificando e vai dando novos frutos. Então, é o que eu gosto, né? Eu trabalho atualmente, sempre trabalhei em escola particular, tive também algumas experiências durante uns 10 anos em escola pública, mas atualmente estou na rede particular. E hoje eu trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental. E aí me diga o que te impulsionou a ter esses diferenciais nessa educação bilíngue, com esses alunos? Como que é a sua atuação hoje? Eu acho que O que te moveu para isso? Desde adolescente, quando eu estava estudando, fazendo magistério, eu fiz o inglês da maneira tradicional, na escola de idioma, também. daquele jeito que todo mundo da nossa geração, Sim. né, se especializava, porque era o que tinha no nosso alcance. Quando eu me formei, eu tive a primeira oportunidade de ir para o exterior. E aí, naquele momento, eu entendi o porquê que é a língua comum a todos. Porque você tinha várias nacionalidades e ia ser uma atmosfera maravilhosa. Você vê um italiano falando inglês, um japonês falando inglês. Exato. Você percebe assim a dificuldade, mas ao mesmo tempo o esforço de promover esse idioma. Eles tornam isso possível, torna essa comunicação de articular possível. A língua, de nasalização, por exemplo, os asiáticos têm muita dificuldade com a nasalização. Sim. E aí aquilo me encantava, que eu falava, ok, eu também tenho algumas situações para aprimorar, de pronúncia e coisa e tal, mas a gente está num meio muito gostoso para isso. E aí quando eu voltei do primeiro intercâmbio, eu comecei a ter um olhar diferente. Parar de enxergar o inglês como uma língua que eu era um instrumento, e sim como uma língua viva. Que mesmo com entraves, eu tinha a comunicação, porque eu tinha aquela necessidade de falar. Eu sou muito falante, falo com a mão. Perdeu a vergonha. Exato. E aí porque eu entendi. A gente percebe como isso bloqueia, né? E muitas vezes eles não ficam corrigindo quando a gente está errando, né? Muito pelo contrário, eu lembro que as primeiras viagens que eu fiz para os Estados Unidos, o pessoal falava que nosso sotaque era adorable. Eles achavam nosso sotaque, eles não sabiam nem de onde a gente era, eles sabiam que a gente não era americanos, óbvio. Mas também não sabiam que era brasileiro. Às vezes perguntavam se a gente era espanhol, não tem nada a ver o sotaque. Mas eles acham nosso sotaque adorable, né? E eles não ficam corrigindo, eles querem se comunicar, querem se fazer. E quando a gente começa a viajar para fora, perde um pouquinho essa vergonha, eu acho que essa questão de respeito. Então, por mais que a pessoa está se comunicando e ela comete alguma situação assim, algum erro dito da norma gramatical, vamos dizer assim, mas ela está tentando nesse movimento de comunicação. E a gente aprende uma língua usando. Exato. Então, use. E aí, você tem ferramentas no cérebro, né, para fazer essas conexões e ir se ajustando e limpando aquilo que realmente está fora do contexto e colocando mais vocabulário, mais contexto. Então,
use. E quando eu voltei dessa primeira experiência, falei, gente, é isso, é a língua viva, é a língua para a comunicação. Sim. Então, para de pensar que tem que ser certinho, Exato. tem que ser uma ordem, tem que ter ela precisa ter um fluxo, e esse fluxo precisa estar baseado numa estrutura. Então, vamos criar essa estrutura. É a fluência, né? Que às vezes a pessoa pensa que o ser fluente é saber tudo, e a gente não sabe tudo, nem o português. A língua é viva, ela se modifica. Então você precisa ter uma estrutura assim, um mínimo para você se comunicar, porque você vai encontrar pessoas de diversos graus de conhecimento. Então precisa ter um conhecimento assim. E você se sente muito legal quando você fala Empoderada. e a pessoa entende. Então, a partir daí, eu comecei a virar um pouquinho as minhas aulas para esse foco. O foco natural de conversar, de desenvolver. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu tinha na mão naquela época era uma base e que eu podia pôr vida naquela base. Então a gente tem uma regra a seguir, né, em todos os colégios que se trabalha, mas se você analisar aquela situação que lhe é apresentada e que é pedida para você desenvolver, você pode ir além. O que você precisa? Conhecer a sua realidade, estudar e criar um meio natural, para aquilo não ficar só uma sistematização uma atrás da outra, e sim uma vontade de se comunicar. E aí eu comecei a ir em busca de coisas diferentes, até que eu cheguei na pós-graduação de educação bilíngue. E lá foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu comecei a estudar, então a prática associada à teoria sempre dá um efeito que é o necessário, né? Você está baseado em algo para poder desenvolver. E aí eu entrei nos estudos de atividades sociais. Legal. Quando eu entrei, Fernanda Liberati, né? Quando eu entrei nesse estudo de atividades sociais, falei, pronto, aí dá minha virada de chave. Então eu comecei a criar sequências didáticas dentro daquilo que eu precisava desenvolver com as crianças, mas que tivesse sentido no dia a dia. Tá. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar comida. Então vamos criar uma ideia de ir a um restaurante, ou então uma ideia de um jantar. E o que eu preciso para aquilo? Eu preciso dos ingredientes, eu preciso dos utensílios, arrumar mesa, tem toda uma ação envolvida, eu tenho que planejar o que eu vou cozinhar, e para quem que eu vou cozinhar, será que é só para os de casa, ou é para uma pessoa especial, e aí eu vou chamar essa pessoa, como é que eu vou convidar? Então eu comecei a criar. E a gente sabe que a gente tem algumas limitações, a questão do tempo, não são todas as escolas que a gente tem aula todos os dias. Então eu comecei a adaptar essas ideias com o que eu tinha de tempo para dar aula. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. E aí veio a pandemia. E aí na pandemia você tinha que ir além, porque aquilo não era suficiente. As crianças não estavam conseguindo, porque não tinha a interação com o outro. A tela era fria, né? E aí foi onde eu extravasei, né? Então eu cheguei aí a uma padaria e comprar tudo para aquela atividade e baixava a tela e andava pela casa. E eu comecei a perceber muita interação. Quando nós retomamos as aulas presenciais, aí eu coloquei isso adiante. Então, na medida do possível, eu sempre procuro criar situações em que aquele conhecimento que eu preciso trabalhar esteja inserido no dia a dia. Porque aí, naturalmente, a criança, eu lembrei daquele dia. E, às vezes, não tem todo o vocabulário para falar. Mas ele começa a falar do jeito que ele consegue e eu faço interações do jeito que eu quero que ele chegue, né? Que ele desenvolva, vamos dizer assim. E automaticamente a comunicação vai se cruzando. Então eu percebi que isso faz muito mais sentido para mim, porque aí eu consigo ativar a memória dele com situações do cotidiano e através da memória dele ele me dá muita informação para eu criar mais, né?
E aí para mim fez todo sentido. Legal, e aí você aproveitou a crise, né, o momento de pandemia, para aprimorar o método, a técnica, fortaleceu aquele conhecimento que você já tinha e hoje põe em prática e está sempre criando mais e mais. Então acabou fazendo do limão a limonada. É bom, não dá pra gente ficar parado, né? Veio a crise, a gente tem que se aprimorar e quando acaba a crise, com certeza a gente aprendeu muito e vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu para continuar se desenvolvendo, crescendo e ajudando, né, as pessoas que a gente ajuda com o nosso trabalho. Eu acho que o que me trouxe para esse movimento, além dessa crise, é perceber que deu certo. Deu certo, então vamos continuar. E eu trabalho com dois lados. Eu dou aula de inglês para brasileiro e eu dou aula de português para estrangeiro. Ai, que legal. Então é muito interessante ver as conexões que os dois lados precisam ter. Né? Você está falando de uma língua que, é claro, a gente que é estudante fala, é mais tranquila e a outra língua mais elaborada. Ou não, depende do ponto de vista. Então isso traz muita informação para a gente melhorar essas sequências. E hoje eu tenho sequências preparadas. Aí tem uma surpresinha. Que a gente vai falar disso. Legal. Eu quero aproveitar e falar para vocês do livro que a Alessandra está escrevendo como coautora, que é o PBL, Play-Based Learning e Project-Based Learning. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu capítulo nesse livro. Ela vai dar um spoilerzinho, porque esse livro vai ser lançado dia 1 de junho na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, né? Do Shopping Higienópolis, que são vários, gente. Dê uma olhadinha lá no site da Editora Bock, lá na página de eventos, acompanhe. Vão lá prestigiar os nossos autores e está programado esse lançamento. Logo, logo estaremos lá brilhando, brindando, dando autógrafos. Inclusive, eu escrevo o pós-fácil falando um pouquinho desse Play-Based Learning, né, com os nossos jogos que deram origem à Editora Bock. Então, sou muito grata, né, aos nossos jogos de cartas. Já convido vocês para conhecerem, acessem o boxofcards.com.br, lá tem todos os jogos dessa coleção. E fala um pouquinho do seu capítulo ali, dá um spoilerzinho aí pro pessoal. O meu capítulo fala de uma estrutura de uma sequência didática voltada para matemática. Então eu aproveitei uma situação que crianças pré-adolescentes de 5ª série começam a viver, que é o uso da mesada. E através do uso da mesada, nós vamos trabalhar com uma situação de compra e venda. Então vocês precisam ler para descobrir. Eu tenho outras sequências didáticas que eu escrevi para ajudar os professores, porque às vezes a gente está tão envolvido com tantas burocracias do dia a dia e não sabe por onde começar. E eu acho que deu tanto certo, então eu tô com um Instagram com esses materiais para divulgar para professores que se interessam. Tanto professores que dão aula de inglês aqui no Brasil, quanto professores que dão aula de português para estrangeiros. Maravilhoso. Então esse é meu presente. Maravilhoso, adorei. Ale, pensa na mensagem final e aí também passe os seus dados de contato, seu Instagram, para o leitor te encontrar, para o nosso telespectador. Enquanto isso, eu vou fazer um convite para eles. Pessoal, em setembro agora deste ano, nós estaremos com um stand na Bienal. Esse livro, PBL, estará lá na Bienal. Então já coloque aí na agenda, na Bienal de São Paulo, de 6 a 15 de setembro. Vá lá nos visitar, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer um pouquinho dessas histórias, aprender um pouquinho com esses escritores maravilhosos, inspiradores. E pensa você também, se você não tem um pouquinho aí de conhecimento para compartilhar conosco. Mensagem final, Ale? Se você faz alguma coisa que dá muito certo, multiplica. Arrasou. Porque um ajuda o outro. E isso é a nossa função aqui dentro desse mundo, né? Então, assim, multiplique aquele conhecimento que você tem. Eu vou deixar o meu contato, é o Instagram, é PAMPY, P-A-M-P-Y, Educator. E lá vocês vão encontrar uma corujinha, que é o símbolo da educação. E ela tá cheia de coisa para multiplicar, tá bom? Arrasou, querida. E até o próximo podcast. Tchim, tchim.